Sorocaba lançou na noite de ontem, quarta-feira, o segundo inventário de gases de efeito estufa e análise de vulnerabilidade e risco climático. O ato foi realizado durante o segundo Fórum Regional de Mudanças Climáticas. Segundo especialistas, a cidade dá mais um passo rumo ao aprimoramento de sua gestão climática com o lançamento de 2 importantes estudos. A primeira palestra foi com o vice-presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Sorocaba e Médio Tietê, professor Dr. André Cordeiro, que falou sobre a disponibilidade hídrica e a gestão regional dos recursos hídricos. Segundo ele, tanto o Rio Tietê quanto o Médio Sorocaba possuem baixa disponibilidade hídrica per capita e citou cidades da região que praticamente utilizam-se de água subterrânea para o abastecimento municipal. O professor também tratou da questão da represa de Itupararanga, que é o principal reservatório da região. E para falar sobre este assunto, com grande satisfação, recebemos aqui no portal rmsnews.com.br o professor André Cordeiro. Professor, satisfação mais uma vez imensa tê-lo conosco aqui no nosso portal. O que o senhor pode descrever sobre esse cenário e a importância sobre o segundo inventário de gases de efeito estufa e análise de vulnerabilidade e risco climático, professor? Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Oliveira. Obrigado a você, obrigado à RMS News pelo convite. A Sorocaba tem, desde o ano passado, já do final do ano passado, feito, junto com uma entidade chamada ICLEI, que é uma rede de municípios, né, de governos locais, um trabalho muito interessante sobre o aquecimento global. A gente sabe que o aquecimento global é um problema mundial e que vai afetar todas as cidades, independente do tamanho, e em algumas cidades isso vai se demonstrar um problema. E Sorocaba tem feito vários estudos justamente para tentar se preparar para esse processo de mudanças climáticas, né? Eu, ontem no evento, fui falar principalmente sobre a nossa vulnerabilidade na água, na questão da água de abastecimento. A maior parte da água de Sorocaba vem do reservatório de Itupararanga, que é um reservatório que barra o rio Sorocaba logo no seu início, né, na região de Votorantim, e esse reservatório já vem há alguns anos sofrendo uma série de impactos, principalmente dos municípios do entorno, lá, que Sorocaba, apesar de usar essa água, ele não tem território no entorno do reservatório, né, ela só utiliza a água do que sai do reservatório. Então, muitos municípios ali do entorno têm problemas de saneamento, falta de tratamento de esgoto, problemas de desmatamento, que também aumenta a poluição, que a gente chama difusa, né? A poluição que vem com a água da chuva. E a gente conversou também como que esses problemas tendem a piorar a partir do momento que você passa por essas mudanças climáticas, né? Aqui na nossa região, o principal problema relacionado com mudança climática tem a ver com o aumento do volume de chuva e a redução dos períodos de chuva. Então, não sei se todos já repararam, mas isso tem acontecido com uma certa frequência. A gente tem chuvas muito torrenciais, com um volume de água muito grande, mas concentradas em poucos dias. E durante alguns períodos do ano, um período de estiagem, ou seja, sem chuva. E isso afeta muito tanto a qualidade quanto a quantidade de água disponível para Sorocaba. Nós estamos recebendo com grande satisfação aqui no portal rmsnews.com.br o professor André Cordeiro. Dr. Ézio Vestina, também na nossa bancada de formadores de opinião independentes, agora já abrindo as 3 câmeras para que todos nós possamos aí automaticamente conversar.
Doutor Ézio, sua colocação ao professor que nos dá a honra da sua presença conosco aqui no portal RMS News. Sua pergunta, doutor Ézio. Professor, boa noite. Eu já sou bastante vivido, já vivi bastante aqui, e em particular aqui em Sorocaba. Quando eu era menino, o Birajara Amore, que foi prefeito de Capela do Alto, as nossas famílias ia lá na beira da represa e fazia churrasco e tal, e não tinha uma habitação às margens da represa. Os anos se passaram e eu fiquei tempo até sem ir para lá. Um dia eu peguei a minha motocicleta com a minha mulher, fui dar uma volta para aquele lado e tentei acessar a represa. Eu fui surpreso porque não tem acesso, está tudo habitado, foi tudo loteado. Então tudo está loteado lá na represa. E eu vi lá para o lado de Biúna, indo para o lado de Biúna, que até tem autoridades, Fernando Henrique Cardoso, tem propriedade às margens da represa e outros nomes até da política nacional. O que o senhor tem a dizer a essa ocupação desordenada ao redor da represa? Qual é o impacto que isso traz para a represa, esse loteamento que aconteceu às suas margens? Imagino que cada um tem seu banheiro, cada um solta as suas necessidades no seu banheiro, essa necessidade acaba indo parar na represa sem tratamento nenhum. Qual é o impacto e o que pode ser feito em relação a isso, professor? Obrigado, Ed, pela pergunta. Realmente, já há alguns anos, né, já mais de 20, 30 anos, que a gente tem uma ocupação muito grande na margem da represa, porque ela tem um grande interesse paisagístico, né? Todo mundo quer ter um terreno na beira de uma represa. Mas não é só o loteamento, né? Os municípios da região da represa ali, principalmente Biúna, mas também Vargem Grande e Cotia, eles recebem também uma parte da população da periferia da região metropolitana de São Paulo. Então, a população que vai saindo do centro urbano de São Paulo, em função do trânsito, em função da perda da qualidade de vida, acaba migrando também para essas regiões, como a região lá do reservatório de Tupararanga. Esse crescimento populacional, ele acaba automaticamente impactando, porque muitos dos municípios ali não tratam seu esgoto. Ibiúna trata uma parte do esgoto, mas só da sede, mas a maior parte da população de Ibiúna não está na sede. Está em bairros fora da sede, né, em núcleos urbanos, saneamento. Esses 3 municípios, tanto Ibiúna, quanto Vargem Grande Paulista, quanto Cotia, são municípios que são gerenciados pela Sabesp. Então, o governo do estado precisa investir bastante no saneamento naquela região para reduzir o impacto de esgoto não tratado que vai para aquele reservatório. Isso tem feito a qualidade da água do reservatório diminuir ano a ano. Ainda é uma água que é possível o tratamento e a distribuição com uma qualidade boa para o município de Sorocaba, mas a tendência que a gente vê acontecendo é de uma redução dessa qualidade e, consequentemente, é uma dificuldade maior, com o tempo, o tratamento dessa água para abastecimento público, né? Então, a gente precisa tanto sanear as áreas urbanas que já existem, como também tentar refrear um pouco a ocupação urbana naquela região, mas é muito difícil, né? Cada município, eles têm o controle do seu espaço territorial, eles que definem o uso e ocupação de solo. E existe um conceito na cabeça de muitos que uma cidade boa é uma cidade grande, é uma cidade que cresce, né? E em alguns territórios, esse crescimento automaticamente leva a uma redução da qualidade ambiental. Então, tanto esses municípios que estão lá na cabeceira, em volta da represa, precisam pensar melhor o seu tipo de crescimento, como Sorocaba também precisa pensar isso.
porque a quantidade de água que a gente tem disponível, ela é limitada, ela não é ilimitada, ela não é... A água é ilimitada porque ela tem um ciclo, ela se renova todo ano, mas a cada momento a gente tem um volume que é limitado. Correto. Então, Sorocaba também é um município que tem que repensar a sua forma de crescimento. Toda a bacia do Rio Sorocaba precisa repensar isso, mas é uma discussão que a gente faz no Comitê de Bacia, mas que é muito difícil, porque essa visão do crescimento da cidade como um fator de desenvolvimento ainda é muito presente na cabeça de todo mundo. Professor... Mas a gente precisa realmente repensar. Claro. Pode falar, desculpa. Não, eu que peço desculpas. Sim, doutor Vestina. Só para complementar uma situação, aproveitando o conhecimento do professor, explorando o conhecimento dele, a gente sabe que, eu não me lembro bem se foi no governo do Mário Covas, que foi assinado a área de preservação da Mata Atlântica. Parece que foi no Mário Covas, eu não tenho bem certeza, mas foi um ato de governo do Estado. Pegou uma faixa bastante grande, que parece até ali Juquiá, aquela região ali, está inserida dentro da Mata Atlântica. Não seria possível, dentro de uma legislação, eles pensam no seu crescimento, evidentemente imaginando uma ocupação do solo, não seria possível uma legislação estadual disciplinando as margens de represas? Por aí poderia ser de todas as represas do estado, mas nós estamos falando mais especificamente no nosso caso aqui de Tupararanga. Professor? Alô, está me ouvindo? Sim. Sim. A represa de Tupararanga, o território ali, a bacia da represa, ela já foi transformada numa unidade de conservação. Ela é uma APA, a Área de Proteção Ambiental, que é um tipo de unidade que permite uma série de atividades internas, mas ela permite tanto que ela acaba sendo pouco efetiva para o controle, né? Ela é muito pouco seletiva, então ela permite muitas atividades e acaba tendo esse problema de uma ocupação muito grande. Tem uma questão legal aí, que é a questão da responsabilidade da prefeitura ou dos municípios no uso e ocupação do solo e a dificuldade de você romper esse entendimento, mas em algumas regiões do estado, principalmente na represa Bínigues e na represa Guarapiranga, foi feito um novo tipo de legislação, que é a área de proteção de mananciais. Essa nova legislação, a área de proteção de mananciais, que surgiu muito depois que Tupararanga se tornou APA, ela permite um pouco mais de restrição na ocupação, mas isso tem que partir do governo do estado e é uma discussão muito difícil, até porque é uma discussão que envolve os interesses. Professor André? Esses municípios. Correto. Do entorno. Sorocaba, do meu ponto de vista, como necessita e é dependente da... Pode continuar falando, professor, nós estamos te ouvindo, agora sim, voltou ao normal. Pode continuar. Boa imagem, isso, né? Pode continuar, sua fala é perfeita. Vamos lá. Eu estava falando que Sorocaba, como é dependente, necessita desse recurso hídrico, e tem poucas opções aqui no entorno, né, porque todos os outros rios próximos aqui também já estão com problema de qualidade. Ele deveria capitanear isso, até pelo seu poder político, né, sua responsabilidade política no estado, para que transformar aquela região numa região com uma legislação mais restritiva, como essa que eu acabei de falar, né, uma área de proteção de mananciais. Porque se partir dos municípios do entorno lá, isso não vai acontecer, porque para eles, qualquer lei de restrição, mesmo que não seja, e eu acho que existem muitas formas de desenvolvimento que você não precise ocupar de uma forma muito grande o território, esses municípios não têm interesse nesse processo. Então, a gente precisa negociar e Sorocaba precisa usar o seu peso político para tentar fazer com que o Estado entenda a necessidade disso. Professor André Cordeiro, que é coordenador do Comitê de Bacias do Rio Sorocaba e Médio Tietê,
Professor, para a gente poder encerrar, qual é a avaliação que o senhor faz desse processo, deste inventário que foi apresentado ontem, o que nós teremos a partir de agora com esse documento, professor? Oliveira, o inventário, ele trata da vulnerabilidade mais dentro do território de Sorocaba. Então, essa questão da água, principalmente do abastecimento público, ele foi pouco tratado no inventário, porque a nossa água não vem do território de Sorocaba, né? Ele vem, na verdade, do território de Votorantim, de outro município. Então, esse inventário ele está preparando a cidade para as mudanças climáticas mais locais, a questão da enchente, a questão dos rios que estão internamente da cidade. Agora precisa avançar mais a prefeitura para tentar analisar isso de forma mais regional, porque o meio ambiente não reconhece fronteira municipal, né? Sim. A questão da água, não importa se a água aqui de Sorocaba, ela não nasceu aqui, ela vem de outros municípios. Então, você tem que expandir esse processo que começou muito bem aqui em Sorocaba para o restante dos municípios, tanto da bacia hidrográfica quanto da região metropolitana. E isso começou-se a fazer a partir de ontem. Espero que o novo governo mantenha esse processo e mantenham esse avanço dentro da cidade. Professor André Cordeiro, foi um prazer imenso recebê-lo aqui no portal rmsnews.com.br. Queremos tê-los em outras oportunidades, mas creio que aqui a gente vai lançando gotículas d'água, né, de água, para que as pessoas possam entender a dimensão e a grandeza de tudo aquilo que vocês desenvolvem em termos de trabalho na academia e também em órgãos que, de fato, realizam a defesa do cidadão e do meio ambiente. Muito obrigado, professor. Até a próxima, professor. O professor me ouviu? Acho que travou o sinal do professor. Obrigado. Ouvi. Agora sim, professor. Pode falar tranquilo, professor. Está me ouvindo, Oliveira? Agora te ouço. Perfeito. Então, eu que quero agradecer a oportunidade, o espaço dado, e estou à disposição sempre que for necessário. É só chamar, que a gente podendo, a gente está aqui para auxiliar e para informar.